Meu nome é Davi Narciso, eu sou estudante de teologia e seja bem-vindo a esse canal que tem como principal objetivo ajudar você a ter um crescimento bíblico, um crescimento espiritual na graça e no conhecimento de Deus. E hoje estamos comentando o livro de Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos exclusivamente no capítulo 17. Estamos comentando desde o capítulo 1, tá? E fizemos um comentário em relação a todo o livro de Atos dos Apóstolos, e agora estamos seguindo, hoje estamos no livro 17 e seguiremos até o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E você, seja bem-vindo e principalmente se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilha, ative o sininho para que todas as vezes que a gente postar vídeos aqui, você consiga receber no conforto do teu lar um comentário bíblico na sua extrema profundidade para que você seja abençoado e tenha um crescimento para poder auxiliar o crescimento da sua comunidade, da sua igreja e de todas as pessoas que estão à sua volta e principalmente o seu crescimento espiritual. A possibilidade de você ter um real encontro com Deus dentro do seu interior, para que dentro do seu interior possa crescer e possa desabrochar a presença de Deus. Mas olha só, vamos ao comentário bíblico. O capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele se inicia com o apóstolo Paulo, que tinha acabado de sair de Antiópolis e Apolônia, estava indo em sentido a Tessalônica. E nessa cidade de Tessalônica é onde vai existir as pessoas que hoje conhecemos como Tessalonicenses. E Tessalonicenses vai ser o título das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para essa comunidade. Então o apóstolo Paulo encaminha cartas aos Tessalonicenses. E no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê o apóstolo Paulo passando por várias cidades onde essas cartas foram direcionadas num tempo posterior, mas o livro de Atos dos Apóstolos ele começa a apresentar o primeiro encontro de apóstolo Paulo com essa cidade e com as pessoas dessa comunidade. E em Tessalonicenses, como já vinha acontecendo em várias cidades, apóstolo Paulo teve grandes problemas com os judeus que ali estavam. Uma coisa que a gente tem que ver que é principal e que é primordial nesse momento, nessa fase do livro de Atos dos Apóstolos, que é o quê? O apóstolo Paulo, na hora que ele entra numa determinada cidade, a primeira coisa que ele se depara é com os judeus. Então ele segue até uma sinagoga, até um momento, até um lugar onde os judeus estão reunidos, e ele vai discutir, ele vai conversar com essas pessoas a respeito da figura de Cristo. E ele vai discutir a respeito de Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus para poder criar aqui na terra o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo, quando vai comentar, quando vai discutir com esses judeus que lá estão, eles têm vários conflitos, vários atritos. Então na cidade de Tessalônica acontece a mesma coisa. E esses judeus de Tessalônica vão procurar algumas pessoas más dentro dessa cidade para fazer com que essas pessoas venham criar vários tumultos ali dentro e impedir que a mensagem do evangelho chegue até determinadas pessoas. Um fato que é muito interessante também é que alguns judeus aceitam a fé, mas muitos gentios também aceitam a fé. Apóstolo Paulo sai de Tessalônica e Timóteo e Silas ficam nessa cidade. Apóstolo Paulo, saindo de Tessalônica, ele deixa Timóteo e deixa Silas dentro dessa cidade e ele vai para a cidade de Bereia. Na cidade de Bereia, um pouco diferente das cidades que apóstolo Paulo vinha, ele teve também problemas com os judeus, mas mais judeus vão procurar conhecer a mensagem que apóstolo Paulo estava trazendo. E aí muitos judeus aceitam, porém tem muitos gentios que vão aceitar a fé dentro dessa comunidade. E o apóstolo Paulo vai ensinar e vai trazer a mensagem para essas pessoas. Apóstolo Paulo, dentro da cidade de Bereia, os judeus de Tessalônica vão saber que o apóstolo Paulo vai para Bereia e que a mensagem do evangelho estava chegando naquelas pessoas e estava surtindo efeito na vida daquelas pessoas. Eles saem de Tessalônica e vão para Bereia para também causar problema ali dentro. Apóstolo Paulo, saindo da cidade de Bereia, ele vai até a cidade de Atenas. E em Atenas, apóstolo Paulo fica um pouco incomodado com a quantidade de deuses que estavam ali dentro daquele lugar, os vários altares que lá estavam direcionados a esses deuses muito estranhos que lá estavam, e aí apóstolo Paulo encontra um altar, e esse altar estava escrito, altar do Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo vai e vale-se desse altar, e nesse momento a gente encontra uma coisa muito importante
que é o que? Apóstolo Paulo vale-se de um altar para poder permitir que a mensagem do Evangelho chegue até outras pessoas. E você valha-se desse canal para que a mensagem do Evangelho chegue a muitos corações, a muitas pessoas. Então encaminhe essa mensagem para todas as pessoas que você tem certeza que precisam de uma mensagem para poder permitir que o crescimento do seu conhecimento seja alcançado. Mas vamos lá. Então, na cidade de Atenas, o apóstolo Paulo vai nesse altar do Deus desconhecidos e começa a apresentar a mensagem do Evangelho. E ali, o que acontece claramente é o quê? Aquelas pessoas que estavam em Atenas, eles escutam a mensagem de apóstolo Paulo e o direcionam, o convida a ir até o Areópago. E no Areópago, o apóstolo Paulo tem a liberdade de continuar a mensagem que ele lá estava apresentando. Os atenienses ouvem a mensagem do apóstolo Paulo, mas quando chega no ponto da reencarnação, eles têm sérios problemas. E a mensagem nesse capítulo 17 termina com duas pessoas aceitando a mensagem do Evangelho. Além de essas duas pessoas, muitas pessoas ali também tinham aceitado a mensagem. E as duas pessoas que aceitaram a mensagem eram Dionísio e Dâmaris, que vai ser mencionada logo depois em outros momentos dentro das cartas e também do texto de Atos dos Apóstolos. Mas vamos à nossa reflexão. O que é que esse texto está nos trazendo e nos faz repensar e pensar em relação ao Evangelho? E principalmente, o que é que esse texto traz luz para esse momento presente e para esse momento da nossa história aqui na Terra, vivendo a mensagem do Evangelho? Apóstolo Paulo sempre se depara com os judeus. E esses judeus que acreditavam que para servir a Cristo e para seguir o Evangelho precisava voltar aos ensinamentos da lei mosaica e participar e passar pela circuncisão, o apóstolo Paulo se depara com esses judeus e esses judeus são os principais atrapalhadores da mensagem do Evangelho chegar nas pessoas e nos judeus que estivessem em qualquer cidade. O que nós aprendemos é que a mensagem que nós levamos, muitas das vezes seremos impedidos, mas seremos impedidos principalmente pelas pessoas que estão dentro das nossas comunidades religiosas. Muitas vezes, muitos cristãos que acreditam que nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, que precisamos vestir isso, vestir aquilo, que precisamos cortar nosso cabelo desse jeito, daquele jeito, que precisamos fazer a barba, que precisamos fazer diversas coisas. Esses cristãos impedem que a mensagem do Evangelho chegue aos corações das pessoas. Nós esquecemos muitas vezes de levar a mensagem do Evangelho, de levar a mensagem de Cristo e precisamos e nós focamos a levar a mensagem da roupa, a mensagem do cabelo, a mensagem de diversas coisas que, ao invés de permitir que a mensagem do Evangelho chegue, só atrapalha a chegada do Evangelho nos corações das pessoas. O que nós precisamos entender é que o único ser que pode mudar os corações das pessoas é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar uma pessoa lá de dentro e começar a resplandecer essa transformação aqui fora. E os judeus que lá estavam impediam que o Evangelho chegasse por causa da circuncisão. E nós, muitas das vezes, nós impedimos a mensagem do Evangelho chegar por causa de usos e costumes que impedem a mensagem do Evangelho. Mas o que nós também entendemos é que muitas das vezes, enquanto as pessoas dentro das nossas comunidades religiosas impedem que a mensagem chegue, o Espírito Santo está lá fora, já trabalhando nos corações para que a nossa mensagem chegue e produza frutos de arrependimento naqueles corações. Muitas vezes, a mensagem do Evangelho que não chega dentro das comunidades, que não chega dentro dos corações das pessoas que já se disseram se converter, que estão dentro da casa, ela chega nos corações das pessoas que estão fora da casa. E há transformação lá fora. E aí, da mesma forma que termina o capítulo 17 com Dionísio e Dâmaris aceitando a fé, a mensagem do Evangelho chega nos corações das pessoas lá fora das comunidades. Muitas das vezes, da mesma forma que aconteceu com o filho pródigo, aquele sujeito que estava dentro da casa nunca tinha tido um relacionamento com o pai, mas aquele que estava lá comendo bolotas junto com porcos, lá a mensagem do Evangelho chega. E na hora que ele volta, o pai faz uma grande festa. E na hora que essas pessoas voltam para a casa de Deus, ou elas aceitam a fé de Cristo e vêm para a casa de Deus,
a festa no céu. E Deus faz uma grande festa para poder receber essas pessoas. O que aprendemos com esse texto claramente é que os nossos corações não podem perder a vontade de levar o Evangelho simplesmente porque tem judaizantes dentro das nossas igrejas. Mas nós precisamos ter a verdade do Evangelho nas nossas mãos e permitirmos que ela chegue nos corações das pessoas. Então, nessa tarde, nessa manhã, você esteja sempre tocado no coração para que a mensagem do Evangelho chegue em muitos corações através da sua vida. E da mesma forma que através da sua vida pode chegar a mensagem do Evangelho, pode também chegar a mensagem desse canal. Curta, comente, compartilha e permita que outras pessoas aceitem a fé de Cristo e de Deus através das suas mãos, compartilhando a mensagem do Evangelho que é disponibilizada nesse canal. E assim, terminamos esse comentário bíblico te convidando, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, porque dessa forma você vai estar usando as suas mãos para poder permitir que a mensagem do Evangelho e que Jesus Cristo resplandeça cada vez mais em muitas casas, em muitas vidas e em muitos corações.